das pessoas que querem um pouco mais de conhecimento. Mas não vai deixar de ser um bate-papo. Ser um bate-papo, e eu acho que as perguntas, ainda tem poucas pessoas ainda participando, devagar, de acordo com as perguntas, se tiver muitas perguntas, o Paulo já dá uma separada, mas seria interessante a gente ter essas perguntas no final para a gente explanar. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai falar sobre nós e depois cada um vai explanar algumas coisas que eu acho importante sobre isso. O tema, né, já é algo assim que a gente está vivendo e é para todos, né, para todos, até para quem empreende domesticamente dentro de casa. E a gente precisa preparar-se para esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, sejam bem-vindos, eu sou a professora Elcia, sou formada em administração, meu mestrado é na área de comportamento de consumidor, de marketing, trabalhei muito sobre marketings especializados, como marketing digital, internacional, a gente teve uma ideia bem bacana sobre isso, e meu trabalho foi dentro da área de comunicação, no mestrado. E no doutorado, então, eu fiz psicologia, mas na área de psicologia do trabalho, onde eu trabalhei comportamento, né, de consumidor e de trabalhador, então. Peguei um pouco nas partes sobre prazer e sofrimento no trabalho, então, fiz uma pesquisa sobre assédio moral, uma pesquisa sobre pressão de trabalho, divergências de trabalho, enfim, trabalhei um pouco nessa área de psicologia, né? E hoje eu sou professora da UFG, dedicação exclusiva. Eu coordeno o curso de administração lá na cidade de Goiás. Já tem 4 anos que eu estou lá. E é um prazer enorme estar com os meus 2 amigos aqui, pessoas profissionais, íntegros. Eu desconheço qualquer tipo de características negativas desses 2, porque eu gosto muito deles. Professora Odilon, professora Vitória. Trabalhamos juntos por um tempo em universidades privadas, fizemos projetos, inclusive juntos, projetos de mercado. Então, a gente tem uma experiência bacana de mercado e é isso que a gente veio trazer para vocês. Então, estou aí trabalhando na UFG, mas gosto demais de trabalhar com projetos. Nós temos um projeto de pesquisa agora de inovação e tecnologia. Eu estou trabalhando na área de empreendedorismo já tem mais de 10 anos. Eu aula, faço plano de negócio, faço uns projetos bem bacanas também. Além disso, o RH, né, que está um pouco na veia. O RH, eu amo também trabalhar com o pessoal. Recursos humanos, para mim, é algo fantástico, porque eu trabalho também, leciono, ministro aula há muito tempo já de RH, justamente pela psicologia do trabalho também. Então, minha área é RH, marketing e empreendedorismo, que esse também está na veia, eu digo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai fazer esse bate-papo, não é palestra, não, a gente vai aprender muito uns com os outros, até com as perguntas. E eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Passo a palavra para o professor Odilon, Vitória, qual que é? Pode ficar à vontade, professora Vitória. Tem muita gente tentando entrar aqui, entrando em contato comigo e não está conseguindo. Comigo tá liberando também. Aí para eles. Muita gente. Não está conseguindo entrar muita gente na só sala. que no meu WhatsApp são 8. No meu também tem. Meu nome é Vitória, eu também sou administradora e eu trabalho mais na área de operações. Então, eu sou professora de materiais, logística e produção. Os alunos que estão aí, né, devem estar amando saber que tem uma professora de produção aqui. Bom, eu fiz mestrado em engenharia da produção e meu doutorado é em engenharia do conhecimento, mas no enfoque nas competências empreendedoras. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Como nós pode empreender agora nesse tempo de pandemia, né? Que para muitos isso é um problema.
e para os empreendedores isso é uma oportunidade, uma grande oportunidade. E aí eu trabalho também com a área de gestão do conhecimento, né? E passo a palavra ao professor Odilon. Bem, professor Odilon, sou professor de finanças na Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço o convite das minhas colegas, amigas de um bom tempo, professora Vitória, professora Elcia, e minha área também é administração, sou administrador, sou doutor em administração na área de finanças, fiz um pós-doutorado em agronegócio, e agradeço muito o convite para debater um pouco sobre a questão, principalmente do cenário econômico, financeiro, político, institucional e, em especial, empresarial relacionado ao empreendedorismo, né, desses novos tempos do empreendedorismo. Espero que o debate seja bastante proveitoso e que todos que estão aí participando levem um pouco da nossa discussão, do nosso debate para o dia a dia, para a vida empresarial, para a vida. Alguns estão aí ainda começando na vida acadêmica. Estou vendo que tem vários colegas, professores também participando. Acho importante a gente debater a respeito do empreendedorismo, os novos tempos do empreendedorismo, até porque muitos riscos, muitas incertezas, muitos desafios hoje e no futuro nos espera nesse contexto. E não deixar de falar também que, mesmo em um momento de crise, nós temos oportunidades e nós vamos debater a respeito delas também. Fica à vontade para começar aí, eu estou à disposição para o debate. Um abraço, vamos lá. Então, eu acho que tem que ser alguma coisa mais assim, vamos colocar, descontraída, né? A gente vai fazer o bate-bola e a gente vai falando de algumas coisas, e se a Vitória quiser falar alguma coisa, o Odilon também, a gente vai fazendo esse bate-bola. Se por acaso der algum eco, algum problema aí no áudio, o pessoal aí do chat nos avisa, viu, galera? E que bom, estou gostando de ver, a galera está entrando, muito obrigada pela participação de todos. Então, para começar, eu queria, antes da gente entrar no tema, como que surgiu essa nossa ideia, né, de falar sobre isso? Na verdade, não é nem ideia, né, é prática, todo mundo está vivendo um tempo muito atípico disso tudo. E a professora Vitória, na área de produção, na área de logística, né, a gente vai falar muito sobre essa relação do delivery, né, da distribuição, que é muito importante, é um ponto fundamental hoje em novas oportunidades, né, que a gente está vendo aí. Diferencial talvez seria esse, do delivery e dessa parte da distribuição rápida, que é o que a gente pensa. O professor Odilon também na parte de finanças e dessa produção toda e de tudo que a gente está vendo de pesquisa de mercado. Então, numa conversa informal, Vitória, amicíssima, Odilon também, a gente começou a falar, bom, está na hora da gente começar a deixar um pouquinho do que a gente sabe nesses 15 anos de profissão para essa galera aí que está querendo, que está buscando alguma coisa, que está buscando novidade no mercado. E eu acho que é por isso que a gente achou que estava na hora de fazer esse nosso bate-papo aqui. Então, eu quero começar de uma forma assim, vou deixar um pouco de alguns dados que a gente vê que é um pouquinho até triste de falar, mas é muito importante a gente falar sobre o que está acontecendo mesmo, né? Apesar de ser um problema externo, um problema atípico, ninguém sabia de nada, mas o que aconteceu com as nossas empresas, com as micro e pequenas empresas, principalmente, né? Então, eu tenho dados aqui do Sebrae, que eu peguei de uma pesquisa de mais de 9.000 empreendedores, né? Então, eu percebi, assim, que é algo quase que calamidade. A gente precisa nos organizar e a gente precisa unir forças, a gente precisa se ajudar para melhorar esses dados. Então, eu tenho aqui uns dados do Sebrae, de abril desse ano, né, que já tinha os 2 meses aí de pandemia, um pouco mais de isolamento,
Então, o que a gente percebe nessas incertezas é alguns problemas, deficiências, quase que a gente fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser o mercado? Então, foram mais de 600 mil empresas, microempresas, que fecharam as portas. Nós tivemos mais de 9 milhões de funcionários que foram demitidos, né? É uma razão do efeito econômico da pandemia, desse coronavírus, né? Diante disso, nós tivemos mais de 40% dos empresários que tiveram que buscar empréstimo. Isso é um dado que eu trago para vocês do Sebrae, mês de abril, né? Já tem aí os 2 meses ainda. Imagino que isso, então, aumentou essa busca de empréstimos, essa busca de algum tipo de negociação, de linha de crédito, para melhorar e evitar tantas demissões e tantos problemas nas empresas e tantos fechamentos de porta por aí, né? Também vejo assim que houve mais de 80% de pequenos negócios nessa época de abril que teve queda de faturamento. Imagina agora também, depois de quase 4, 5 meses, né? Imagino que isso até aumentou, então houve muita queda de faturamento nas empresas. E a gente vê assim que 10 milhões de empresas pararam. Dessas 10 milhões de empresas, a gente tem mais de 2 milhões de empresas que pararam por conta da própria empresa, decisão da empresa, mas mais de 8 milhões de empresas, de companhias determinadas, então, pelo governo. Então, parou 2, 3 meses. A pessoa fala, mas às vezes um mês dá para a gente segurar uma empresa, mas é preciso de quê? É preciso trabalhar em cima de um plano emergencial. Eu chamo plano emergencial aquele que busca, então, respostas para os problemas, onde que nós vamos tirar, onde nós vamos acrescentar na economia. E aí entra também uma questão bem interessante e pertinente, que é as negociações com fornecedores. Porque aí, gente, tem que ter uma corrente, né? Da mesma forma que eu diminuo, que eu recebo menos, então eu peço uma diminuição do aluguel, eu peço um desconto, talvez, na escola, e a escola também pede para fornecedores, e assim vai. Tem que ser uma corrente que se ajuda, né, para a gente poder segurar no mercado. Porque são dados realmente, assim, impressionantes e que ninguém esperava. Apesar de todo um planejamento, porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão pensando em abrir, então elas começam a planejar. Existem 2 condições do empreendedorismo muito interessante, que é aquela do empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Quando tem um empreendedorismo por oportunidade, esse empreendedorismo é um pouco mais lento, porque você consegue planejar, você consegue perceber público-alvo, pesquisar mercado, trabalhar um cenário que seja interessante. Já na necessidade, pode ser uma situação dessa que a gente está vivendo. Então, é mais difícil, né, da gente preparar e planejar, porque é algo rápido, que a gente tem que pensar em desafios e aspectos emergenciais. Então, depois que a gente consegue trabalhar o emergencial da empresa, existe aquela questão da gestão da crise. Que aí é o momento que você precisa trabalhar em cima dos fatores legais, dos fatores tributários, os aspectos financeiros, novas formas de comunicar, comunicacionais. Então, é o momento da gestão da crise, que é o que a gente está passando agora. Então, o emergencial e gestão da crise é uma forma de planejar no momento que está acontecendo. Mas, quando você consegue ter um equilíbrio dessas 2 condições no empreender, a gente tem uma parte bem bacana, próxima, que é a reflexão estratégica. É aquela que eu vou pensar e analisar como que está indo, o que eu estou vendendo, o que eu não estou vendendo, aquilo que eu preciso tirar do mercado e aquilo que eu vou criar algumas novas oportunidades, né? Eu não posso também deixar de falar, gente, que por mais que as coisas estão difíceis, houve alguns programas econômicos do governo que também nos auxiliaram nessa pandemia, e que está nos auxiliando, na verdade, né? Por exemplo, o auxílio emergencial, né? Os R$600 para os MEIs, que microempresas, também para empregados informais e autônomos. Então, isso foi uma coisa bacana.
Outra coisa foi o projeto de lei sobre linha de crédito para micro e pequena empresa. Nós tivemos algumas linhas, estamos tendo, né, algumas linhas de crédito, que é importante evidenciar isso. Outra coisa que as pessoas fizeram nessa emergencial foi antecipar férias de funcionários, que eu vi também muito, e até em relação aos prazos de pagamento de tributos. Eu percebi que houve um incidente para o pequeno empreendedor, né, de ter estendido por 6 meses ou mais, né, para o pagamento desses tributos. Então, são programas que vêm para nos ajudar nesse desafio, né, do que a gente está vivendo. Então, o que acontece? Na verdade, o que é... Deixa eu dar um complementado aí na sua fala. Bom, a Elsa está falando isso, mas para a gente falando assim, a gente tem de pegar exemplos para ficar muito mais fácil o entendimento, né? Quando ela fala que na emergência a gente não dá para planejar, até porque a gente não sabe quando é que vai acabar, vai diminuir essa pandemia, quando é que a gente vai poder voltar, mas as empresas, elas precisam fazer um planejamento a curto prazo. Então, assim, ó, quanto que eu preciso para sobreviver? Quanto eu preciso de vender para sobreviver? E focar nisso. Quanto eu preciso? Vamos dizer, uma empresa precisa de 5 mil para pagar o básico dela, as despesas fixas, né? Então, ela vai ter que trabalhar para ter esse valor. Então, ele precisa de padrões que sejam muito claros, porque o que antigamente, o tempo sem da pandemia, ele recebia e ia gastando o dinheiro dele e ia falando, não, está dando certo, eu estou conseguindo sobreviver, agora ele precisa pôr na ponta do lápis, porque tudo que ele tem agora, o recurso financeiro é um recurso muito escasso, então ele precisa disso. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que fazer negociações, negociar com os parceiros, negociar com os colaboradores. Então, aí vem a lei da redução de salário, porque fala assim, é injusto. Justo não é, mas é melhor você receber alguma coisa do que ser demitido e não ter nada. E também você tem de pensar no lado do empreendedor. Ele também não está vendendo, ele também não está tendo. Então, isso daí, a gente tem alguns exemplos. Alguns shoppings, vendo que estão fechados, que os lojistas estão fechados, eles suspenderam a cobrança de aluguel. Então, isso daí é uma negociação que é feita, porque se o lojista também falir, o shopping vai ter um custo operacional para poder pôr outro lojista no lugar. E até aquele lojista fazer a fidelização do cliente e ele chegar na capacidade máxima dele de venda, ele vai ter um custo. É melhor ele manter o lojista que ele já tem do que conquistar novo lojista. Outra coisa que a gente também pode pensar, você falou muito bem, foi os incentivos que tem. Então, como que ele pode fazer isso? Eu vou entrar um pouquinho na área do Odilon, que aí a gente já dá a canja para o Odilon entrar na parte financeira, mas ele pode antecipar receitas. Então, como é que ele vai poder antecipar receita? Ele pode fazer como algumas empresas estão fazendo. Ela tem um bar aqui em Goiânia bem conhecido, nosso, né? Bem querido, que a gente chama pelo nome até carinhoso, né? A gente diminui o nome do bar. Você não lembra do nome, né? O que eles estão fazendo? Eles estão vendendo voucher. Você compra o voucher com um preço bem interessante, e aí, quando o estabelecimento voltar a funcionar,
você vai lá e consome aquele voucher. Então, o que ele está fazendo? Ele está antecipando receita. Aquele dinheiro que ele só ia receber quando ele voltasse a trabalhar, ele está vendendo, está usando esse dinheiro para se manter, e quando voltar, ele consegue pegar esse cliente, vai ter o atendimento que ele quer, que ele gosta, do lugar que ele gosta. Tá, para o cliente é vantagem porque ele está comprando mais barato, e para o estabelecimento é vantagem porque ele não está com caixa zerada, ele está entrando dinheiro. Aí agora a sua parte, Odilon. Isso é interessante. Eu vou fazer primeiro assim uma explanação a respeito dessa questão do empreendedorismo, né? Ou seja, é importante deixar claro que a abertura de negócio, o desenvolvimento de produto, de serviço, lançamento de produtos e serviços no mercado, novas tecnologias, essa questão de fazer com que novas empresas surjam para que não haja um monopólio de uma única empresa, tudo isso envolve o empreendedorismo. E esse é o empreendedorismo raiz que a gente chama, né? E esse momento que nós vivemos, ele não é aquele momento em que se separam adultos de crianças. Essa crise, nós nunca vivemos uma igual. Nunca passamos por uma desse nível. Nós vivemos ainda em pandemia, a desaceleração da economia é clara, a retomada, como a Vitória falou, a professora Vitória falou, a professora Elsa também colocou, ela é lenta. Na maioria dos setores, então, houve uma queda na indústria drástica, né? Ou seja, as cadeias produtivas, desemprego, queda na renda, queda no consumo. Nós temos uma situação muito ruim, que é a deflação, que a deflação significa diminuição de indústria, ou seja, tem oferta, tem o serviço, mas ele não está sendo prestado, serviço não se estoca, produto estocado tem custo. A professora Vitória estava colocando a questão da importância da negociação com o fornecedor, que seria o primeiro passo. A gente tem visto uma certa cooperação das empresas em negociar com seus fornecedores, até porque essas empresas dependem, a sua maioria, dos fornecedores para subsistirem. Então, nós temos o primeiro momento, a deflação, e com certeza, logo ali na frente, nós vamos ter uma situação ruim, que não é a situação de equilíbrio, é a deflação seguida da inflação, que seria a diminuição do valor do dinheiro para a compra de produtos e serviços, até porque nós percebemos aí setores como o agroalimento, os preços começam a subir. E isso deixa para nós aí um ambiente socioeconômico ruim para o empreendedorismo. E esse é um dos primeiros desafios que a gente enfrenta. No contexto empresarial, a professora Elsa deixou uma abertura muito importante sobre a questão do fechamento de empresas. Isso também, junto com isso, o aumento da inadimplência, cancelamento de pedidos, e aí, no bate-bola com a professora Vitória, entra a questão da necessidade do capital de giro. Nunca antes as empresas brasileiras, micro e pequenas empresas, então nem se fala, tiveram tanta necessidade de capital de giro. Empresas que às vezes tinham a saúde financeira para aguentar 13 dias, 15, 20 dias, se colocaram em uma condição onde tudo parou durante 45, 60 dias para retomar a entrada de caixa. Então, nós já estamos com necessidade de capital de giro de mais de 45 dias, de mais de 60 dias, muitas delas. Então, muitas fecharam, nós tínhamos aí 13 milhões de micro e pequenas empresas, já fechamos aí mais de 500 mil. Nós sabíamos que nós tínhamos aí a cada 16 habitantes, a gente tinha um micro e pequeno empreendedor, é um dado fantástico, né? Se a gente pensar que é o microempresário e o microempreendedor individual está nesse meio. Mas se nós tirássemos aí os economicamente ativos, ou seja, a força de trabalho real, nós vamos ficar com um trabalhador ou um microempresário, microempreendedor individual para cada 7 habitantes economicamente ativos. Então, é uma situação muito ruim. O auxílio emergencial, que a professora Elsa e a professora Vitória também elencaram, ele dá um gás, ele não é tudo, mas ele dá um gás.
E nesse conjunto aí, eu chamo a atenção para essa ajuda que vem aí do Ministério da Economia, a partir da linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que vão financiar a juros em torno de 4,25% ao ano, boa parte dessa necessidade de capital de giro. Para vocês terem ideia, o volume, apesar de não parecer tão alto pelos números estratosféricos aí que a gente tem visto, eles representam 30% do faturamento anual dessas empresas. Então, vai sim ajudar. Lógico que vai haver dificuldade para pegar esse crédito, vai haver uma grande dificuldade para isso, é natural, mas nós esperamos que essa ajuda do capital de giro das micro e pequenas empresas garanta o principal, que é o que a professora Vitória estava falando nas entrelinhas. Melhor o trabalho do que o não trabalho. Melhor o emprego do que o não emprego. Melhor a empresa do que a não empresa, porque a empresa é o que sustenta o país. É o que sustenta novos empreendimentos, novos empreendedores, novos negócios. Então, essa seria a minha colocação inicial, e eu acho que é importante nós deixarmos claro quanto as empresas, os empreendedores são importantes para o Brasil nesse momento. Nunca foram tão importantes como agora. E na hora que ele pegar essa ajuda aí que vem do governo, ele vai ter que trabalhar muito bem esse dinheiro. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai precisar planejar o que ele vai fazer com esse dinheiro, porque senão ele vai pegar um dinheiro, ele vai ter que pagar um juro e ele não vai ter o retorno desse dinheiro. Então, a gente pensa que, apesar de falar a micro e pequena empresa, ela tem que ter um plano de negócio para ela poder utilizar esse dinheiro racionalmente. E isso daí vai ser sobrevivência dela. Então, o empreendedor, tanto o MEI, que é o empreendedor individual, quanto a pequena e média empresa, ela vai ter que voltar para dentro de si, autoconhecer, para poder fazer um plano de negócio para poder sobreviver, não vai ter outra forma. Já é na verdade, eu chamo isso até de oportunidade, porque tem crise também que pode virar oportunidade, que é o próximo passo que a gente vai falar, né, pessoal? A gente pode transformar essa crise em oportunidade também. Sobre vamos dizer, esse financiamento aí da micro e pequena empresa, principalmente direcionado para capital de giro e para sustentar também os empregos, eu chamo a atenção que, além de estar com a taxa de juros nunca antes exercida no país, tem mais um ponto importante, são 36 meses de prazo para o primeiro pagamento, vamos dizer assim, 36 meses de prazo para pagamento com urgência. Que coisa boa. Então, estão considerando, lógico, como tudo que passa pelo Congresso demorou a se efetivar, mas antes tarde do que nunca. O empreendedor precisa desse recurso. O empreendedor não é só aquele que vai abrir um novo negócio, então, aquele que já está aí numa situação de sobrevivência. É importante esse dinheiro e que realmente ele tem um plano de utilização, já que não tinha um plano de contingência antes, ou seja, não tinha nada guardado, não se trabalhava com reserva, e aí fica um dos grandes aprendizados nossos nessa pandemia. As empresas não podem olhar para o passado sem ter aprendido com ele, não é olhar para o futuro sem ver o que aconteceu no passado, é olhar para o futuro e ver o que aconteceu agora. Porque amanhã nós podemos ter novas situações aí, que pode levar as empresas a ter que utilizar novamente de recursos de negociação. Até falo sempre, né? O administrador, o gestor, ele não compra e nem vende, ele negocia. Sempre negocia. Fica à vontade, professor Elcio. Eu estava falando sobre essa capacidade de planejamento também, né, Odilon? Porque o empreender hoje, ele não é, como eu já tinha falado, não é abrir negócio, como falou o Odilon e a professora Vitória, não é só abrir negócios, e hoje ele é algo mais, né? Porque o empreender hoje é um estilo de vida
você vai buscar uma postura proativa e de criar, de inovar, de recriar algumas coisas. Então, o empreender não é, eu vou planejar para abrir um negócio depois. Não, hoje em dia eu empreender dentro daquilo que você está precisando no momento. Que seja da sua empresa que está com problemas, depois desse emergencial, essa reflexão estratégica que a gente falou, exatamente essa capacidade de planejar que o empreendedor precisa pensar. E aí ele vai ter que ter essa postura proativa de saber como ele vai planejar e de que forma ele vai colocar os pontinhos nos is para que as coisas não saem, vai ter que economizar mais, vai ter que, de certa forma, ele vai ter que detalhar mais o seu planejamento e seguir, né? Porque a orientação disso vai ter que ser bem dinâmica, atual, e eu digo sistemática. Ela vai ter que ter uma atuação de planejamento e orientação sistemática, porque as coisas podem mudar também a qualquer momento, né? Assim, e já falando dessa oportunidade que eu comecei a falar do empreender como um estilo de vida, o que a gente está pensando? Hoje em dia as pessoas não dá muito para sonhar, a gente precisa pensar com os pés no chão e começar a objetivar isso, né? E aí vai muito do espírito de cada um, de querer, de ser otimista, esse lado empreendedor que eu estou falando de vocês, da autoconfiança, do autoconhecimento, essa parte da personalidade, de não desistir, porque nós estamos vivendo algumas frustrações, eu imagino que o microempreendedor deve estar vivendo essa frustração de não vender do jeito que vendia, ou de deixar de vender, ou como é que eu vou, então, recriar isso, né? Porque o que eu penso sobre essa forma de ver o empreendedor hoje é fazer um novo, é um criar, um recriar em cima daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, é uma persistência, é ter iniciativa, é trabalhar em cima de um cálculo de risco de algumas coisas, é buscar esse comprometimento em busca das informações, porque a informação também tem que ser muito rápida, né, gente? Ela está sendo assim, todo dia você precisa saber, porque tem informações novas sobre várias coisas, aí você precisa estar atualizado em tudo, junto com essas condições que a gente está vivendo, né? Então, ele está equipado para isso. Pode falar. Essa colocação que você faz a respeito da reabertura dos negócios, uma vez que a demanda por bens e serviços caiu drasticamente. Onde nós tivemos aí, nesse momento, então, uma demanda reprimida, uma oferta de bens e serviços cessada, praticamente, durante muito tempo. Isso fez com que as micro e pequenas empresas, várias delas, fechassem. Então, aí, realmente, mora grande parte do problema. Porém, se nós pegarmos num conceito de um teórico aí, que nós deveríamos respeitar muito no empreendedorismo, que é o Joseph Schumpeter, lá de década de 40 ainda, ele deixava bem claro, nas entrelinhas, a importância de ficar de olho em oportunidades que saíram dos olhos e que alguém vai ter que assumir. Então, empresas fecharam, essas empresas vão reabrir pelo próprio empreendedor ou novos empreendedores terão que se colocar. Nós vamos pegar, por exemplo, o setor de turismo e hotelaria, é o setor do desastre. Vamos dizer assim, é o pior de todos, o mais parado de todos. O setor automobilístico, a indústria automobilística praticamente parou. Junto com isso, todos os fornecedores, as micro, pequenas empresas que eram fornecedores desse setor pararam junto. Varejo tradicional, vestuário, moda, beleza, caramba, é mais de 70%. A retomada lentíssima, materiais para construção. Se você pegar bar e restaurante, a Vitória deu o exemplo do voucher, que ainda faz com que alguma dessas empresas se segurem nesse momento, mas praticamente dos grandes setores da economia, praticamente um agronegócio foi um dos poucos que não tiveram esse impacto. Eu chamo a atenção o seguinte, quando nós estamos falando de micro e pequena empresa, na fala da professora Elcia, é 25% do PIB praticamente aí. Que nós estamos falando do Produto Interno Bruto Nacional, é metade dos empregos do Brasil. É micro, pequena empresa e o microempresário individual, microempreendedor. Então, nós temos que realmente buscar ter atenção sobre a utilização do dinheiro, preocupar com esse plano de utilização, porque por mais que pareça pouco esses valores que estão sendo destinados aí
as micro e pequenas empresas, eles têm que ser utilizados no ponto-chave. Não é pagar diretamente o fornecedor. O fornecedor, se você tem condição de negociar, se ele é negociável, você tem que procurar essa alternativa para pagar um funcionário, para segurar, de certa forma, alguma conta em atraso, que não tem como você deixar de ter uma matéria-prima, um insumo envolvido nisso. E depois, se nós seguimos adiante, ainda tem o cenário institucional, que é péssimo, né? Depois eu vou, na hora que der uma deixa aí, eu vou falar um pouco sobre isso, se for possível também, até porque eu sei que vocês têm muitas opiniões importantes e que acabam diretamente impactando no empreendedor, impactando no interesse em abrir novos negócios. Eu vou dar só uma colocação aí. Por exemplo, enquanto o Brasil demorou 1 milhão de... enquanto o Brasil demorou 1 ano para criar 1 milhão de empregos, os Estados Unidos, em 1 semana, criou 3 milhões. Então, além disso, nós temos a burocracia trabalhista, a legislação trabalhista que não faz com que o MEI se empolgue a ser uma micro e pequena empresa, ou seja, o empreendedor individual vai sair dessa situação para se tornar um micro e pequeno empresário para quê? Uma micro e pequena empresa vai se tornar uma média empresa para quê? Para pagar mais tributo, ter mais legislação trabalhista nas costas, ter mais tributos nas costas? Então, eu deixo essa colocação aí para a gente entrar nesse debate institucional também. Para dar um exemplo, uma empresa, você falou do automóvel, uma concessionária aqui, nossa, ela, para poder vender os carros zeros, ela arrumou um financiamento próprio e ela está fazendo o seguinte, quem quiser comprar o carro tem 12 meses de carência para começar a pagar. Agora, como é que um micro consegue fazer um financiamento próprio e ainda dar uma carência de 12 meses? Quem é maior, ele tem essas facilidades. Agora, o microempreendedor, ele não consegue. Outra coisa que eu vejo muito é as pessoas falarem assim, nossa, estou torcendo para passar essa pandemia para voltar o que era. Essa é uma grande ilusão, não vai voltar o que era. Nós nunca mais vamos ser iguais éramos antes. Porque quando a gente for falar das oportunidades, tem algumas coisas que ficaram muito claras nessa pandemia. Então, quando fala de criação de novos produtos, não sei se vocês já viram, aquele desodorante, não é desodorante, é anti-cheiro, que chama Fricô, para bater em banheiro. Sim. Como as vendas deles caíram muito, o que eles fizeram? Eles começaram a criar lenços descartáveis antissépticos para desinfecção de mão, já que o produto dele não está tendo mercado, porque quando você está com o seu recurso financeiro escasso, você corta aquilo que você não julga ser prioridade. Você vai guardar os seus recursos para aquilo que é mais importante. Então, eles viram a venda do produto deles cair. O que eles fizeram? Eles logo começaram a fabricar um outro produto. E outra coisa que a gente percebe, que o professor Odilon falou muito bem, não é pegar esse dinheiro e você não ter conhecimento do que é mais importante para você. Eu vi uma postagem de uma pessoa, que é MEI, falando o seguinte, eu peguei aquele ajuda do governo emergencial e corri lá e paguei a conta de energia da minha casa, porque eu sou MEI e precisa. Aí eu descobri que ninguém pode cortar energia nesse tempo. A falta de informação fez com que ela pegasse um recurso dela, que é extremamente escasso, gastasse em alguma coisa que ela não era essencial para ela naquele momento, porque ela tem um prazo para negociar isso.
Então, essa falta de informação que o micro e o MEI têm é um outro fator que a gente tem de perceber. E eu queria voltar num ponto que a Elsa falou, que empreendedorismo não é montar empresa, quem monta empresa é empresário. O empreendedor é filosofia de vida. Eu tenho uma filosofia de vida que eu não me encaixo em todos os quadradinhos que a sociedade tem disponível, então eu vou pegar e vou criar uma caixinha para mim que eu consiga me realizar enquanto profissional, enquanto pessoa nessa caixinha. E algumas vezes eu monto uma empresa. Outras vezes, eu viro um intraempreendedor e vou empreender dentro da minha organização. Eu vou mudar processo, eu vou mudar produto, e aí a gente tem de desvincular isso. Empreendedor é quem empreende, quem tem visão de futuro, quem tem habilidades, quem tem realização. E empresário é quem tem empresa, porque nós temos um monte de empresários que não são empreendedores e nós temos empreendedores que não são empresários. Então, tem de desvincular isso. Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Você pode ser empresário de você mesmo, sendo MEI, e você pode ser empreendedor da sua história, da sua vida, o que é mais importante, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está aqui falando de empresa, mas a empresa não existe sem as pessoas, então a gente tem também esse olhar para as pessoas, como é que as pessoas vão empreender na vida delas para suportar essa pandemia sem ter aí o que a gente está vendo, desespero, aumento de índice de suicídio, depressão. Então, como é que elas vão fazer isso? Como que a gente vai usar o empreendedorismo para a gente passar essa pandemia da melhor forma e chegar, enquanto ser humano inteiro, para poder recomeçar de forma diferente? Professor Dilon. Não, é a hora que você falou sobre essa questão do empreendedor, e eu observo o seguinte, nós falamos muito nesses desafios, né, nessas incertezas, e aí vem as oportunidades que foram geradas e que muitos desses, com essa filosofia de vida que você colocou, aproveitaram, né? Ou seja, nunca se esperava um crescimento tão abrupto, por exemplo, de e-commerce, de business, de management, education, tudo, ou seja, hoje é tudo né? Administração fora de casa, ou seja, home office, reunião, web meeting, compra, venda, tudo e-commerce, educação online, saúde, ou seja, atendimento de médicos, e isso tudo legal, né? Ou seja, negócios que foram ou criados ou de certa forma, potencializados. Saúde, alimentação, delivery, potencializou. Entretenimento, net, prime, play, jogos, apps, o que se desenvolveu. Voltou os drive-ins. Ô, Dilon, só para completar o que vocês dois estão falando aí, a gente vê que esse empreender, além dessa postura que a professora Vitória falou, uma postura mais proativa, mais autoconhecer, que é aquilo que você falou bem sobre essa autoconhecimento, autoconfiança, essa vontade realmente de empreender, eu vejo assim que o empreendedor hoje ele tem que ter ferramentas, né, Odilon? Assim, modelo de negócio, sistema de gestão, softwares para otimizar os processos. Então, essa influência digital é o canal das oportunidades, que é o que a gente está vendo agora, não é isso? Isso, professora Vitória trabalha já há algum tempo, né, nesse elemento operações, né, logística. Gente, praticamente foi destruído todo o intermediário, ou seja, logística, distribuição direta, pronto, ponto final, contato, ponto. Aí você vai ver, aí vem uma coisa, até a professora Solange Rezende está aí, a professora do Instituto de Matemática Computacional da USP, está conosco também a inteligência artificial, ou seja, localização, identificação, aproximação ao cliente,
transformar dado em informação plausível para tomada de decisão, ou seja, a inteligência artificial, ou seja, o dado, a informação a favor do negócio, não interessa o tamanho desse negócio. Ou seja, o dado, a informação que a professora Vitória tocou muito na questão da informação, que não tem, recebeu uma ajuda governamental, foi pagar a conta de água, luz, mas deixou de pagar muitas vezes algo que era, vamos dizer, mais imediato, mais necessário. Ou seja, decisões, soluções que são importantes muitas vezes e que passa pelo empreendedor, pelo empresário, pelo gestor, sem, vamos dizer assim, sem ter oportunidade de trade-off, ou seja, qual que é o melhor caminho. É importante saber que existem caminhos, sempre respirar antes de tirar o dinheiro do bolso. É importante tirar o dinheiro do caixa, tem que ser um exercício responsável do administrador. Ou seja, não basta simplesmente, eu vou ter mais uma entrada de recursos aqui porque o governo liberou determinado valor para empréstimo, para financiamento das minhas atividades e vou pulverizar ele em uma questão de 1 mês, 2 meses. Não, o administrador brasileiro, o gestor brasileiro, o empreendedor em especial, que é esse que nós estamos falando, os novos tempos do empreendedorismo, ele deve se preocupar, acima de tudo, com a questão do curto prazo, até porque nós sabemos que a empresa brasileira, o empreendedor, tem que se preocupar com a sobrevivência. Exato. Nós não estamos em momento de crescimento, de lucratividade. Agora é hora de tornar os nossos esforços mais, vamos dizer assim, o mais pontual possível para a sobrevivência. É o ponto-chave da questão, é sobrevivência. Pode ficar bom. E agora, aproveitando esse link, vamos falar das oportunidades, né? Oportunidades. Ô, Vitória, parece que tem algumas perguntas aí, eu não sei se a gente dá uma abertura um pouco nas perguntas para a gente colocar a oportunidade. O que vocês acham? A gente vai direto, depois a gente faz as perguntas de longe. Eu acho que a gente pode falar da oportunidade, depois a gente volta, responde as perguntas que o Paulo está anotando para a gente. Então, o que eu vejo como... Tá ligado aí, né, Paulo? Como é que eu vejo as oportunidades? Eu vejo o seguinte... com essa pandemia, algumas coisas ficaram muito claras e que as empresas vão ter que redirecionar a vida delas como isso. Primeiro, o home office. Home office agora, ela vai criar uma cadeia que vai mudar muita coisa. Então, começa o seguinte... Se eu não preciso estar em um local físico para trabalhar, então a empresa ela se desobriga de montar esse espaço físico. Então, o custo dela operacional vai diminuir. Aí, se eu não preciso sair da minha casa para ir para esse local físico, o trânsito vai melhorar porque não vou ter que ficar 2 horas no trânsito para poder chegar no trabalho e nem sair mais tarde do trabalho para poder chegar em casa, para pegar menos trânsito. Outra coisa, eu não preciso mais morar num grande centro, eu posso morar num lugar mais afastado do grande centro e o que acontece? Ter qualidade de vida, qualidade de trabalho, e isso daí não vai afetar o trabalho, porque o home office deixou bem claro que a gente pode trabalhar remotamente. Outra coisa que eu vejo é o redirecionamento de produtos. Vitória, deixa eu dar um exemplo só disso que você falou aí. Eu achei bem bacana uma dica de uma diarista, sabe, de São Paulo, né? Talvez Goiânia não tenha essa realidade. Mas essa diarista, ela começou a dar orientação doméstica, sabe? Sério. E aí eu achei bem bacana que, assim, não era diarista mais, era mentora de limpeza. Então, ela juntava algumas turmas de WhatsApp e capacitava essas pessoas a cuidar da casa, você acredita? Com produtos utilizados, melhores produtos, em quais lugares. E ela cobrava R$ 29,90 com vídeos explicativos sobre como é que faz, como é que limpa tudo.
Gente, ela contou, deu essa dica, e eu achei interessante que ela está ganhando R$ 1.000 por semana, sem sair de casa. Né? Vou continuar. Muito boa essa iniciativa. Né? É esse tipo de coisa que a gente vai vendo e que vai... E assim, e com isso, você dentro de casa, aí a gente começa a ver a pessoa, né? Então, nós tivemos um retorno de mais noção de família. Agora, nós tivemos mais essa noção de colaboração, porque nós percebemos que nós temos de cuidar não só da gente, mas a gente tem de cuidar dos outros. E eu li um trabalho bem interessante que fala que, com isso, as minorias, principalmente idosos, essas minorias que são mais sensíveis, elas passaram a existir, porque até então ninguém percebia, né? Então, a gente trabalha, fica idoso, e na nossa cultura, o idoso é alguém que ele está à margem, e aí retomou essa responsabilidade por tomar conta, principalmente, e que no Brasil, agora mesmo, nós vamos estar todo mundo idoso, né? Nossa pirâmide está crescendo. Eu queria pegar um gancho aí da fala de vocês, até para discutir também um pouco do papel da universidade nesse momento e na universidade no empreendedorismo. Até a professora Solange coloca uma questão aí interessante sobre as startups. Ela colocou aqui como você vê o impacto desse cenário nas startups. Depois vocês fiquem à vontade também para debater isso. Mas o que eu percebo, né, nesse contexto, né, ou seja, são empresas jovens, é um modelo de negócio que não existe mais receptível, além de ser escalável, ou seja, ele pode atingir um volume significativo de pessoas, de segmentos, ainda mais em um cenário de incerteza como esse que nós vivemos. As startups vão muito além do digital, que a gente espera, do negócio via internet, né? Ou seja, na minha opinião, esse talvez seja um momento ideal para, vamos dizer assim, que crava a importância das startups, uma vez que elas são de baixo custo, elas buscam otimização de recursos, é um modelo de negócio que ele é baseado totalmente na inovação, e a maioria, inclusive, dessas tendências aí, pós-pandemia, que envolve os E's aí, né, de negócios, de administração, de educação, e que vão além, né? Ou seja, pagamento, mapeamento, localização, identificação, aproximação ao cliente. Eu acho que um dos setores que sai na frente nas startups e tem aproveitado muito esse momento aí de pandemia que é devido é o setor do agronegócio, que tem investido em startups, tem buscado se aproximar delas, uma vez que veem nesses empreendimentos oportunidades significativas de avanço tecnológico em especial e principalmente de minimização de custos. Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito de startups aí, meninas. Eu vejo startups como um acelerador, né? Um acelerador, um desenvolver rápido das coisas. E a gente está nesse momento veloz, né? Eu acho que uma das oportunidades nesse universo online aí é um tipo de solução. Isso é uma solução online que a gente vê, que é a expansão, porque ela acelera o processo, ela tem uma agilidade muito grande no objetivo proposto, né? Eu acho que a verdade... Desculpe, pode ficar à vontade. Não, depois eu observo aí sobre formação profissional, mas pode ficar à vontade, pode continuar. Então, aí eu vejo esse desenvolvimento mais rápido, né? E é uma oportunidade. Agora, para dizer que se isso vai... Eu acho que é para os novos mesmo, aquelas pessoas que estão com essa vontade de empreender. É um momento acho bem conivente para trabalhar com as startups. Mas eu não sei se esse processo vai ir para adiante, né? Assim, aquela pessoa que quer crescer e tudo. Então, aí tem
uma outra situação que a gente não sabe como vai ser. Mas, no momento, essa aceleração que está tendo, esse universo online aí, é muito conivente mesmo daquilo que a gente está vivendo. É o que eu acho. Quer falar, professora? Eu penso o seguinte, Odilon, que as startups, elas ter boas ideias é muito interessante. Agora, pegar essas boas ideias, transformar em negócio, num negócio sustentável, então, eu penso assim, as startups, para ela dar certo, ela tem que estar incubada e ela tem que ter, assim, um desenvolvimento planejado. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que ela viu na pandemia uma grande oportunidade. O que ela fez? O pessoal de TI juntou, e como o maior problema na pandemia é dar resultados claros dos exames, eles criaram, através da inteligência, por meio da inteligência artificial, uma análise de raio-x para ajudar as equipes médicas no diagnóstico mais preciso. Então, e como que eles fizeram isso? Eles tiveram a ideia, mas eles estão incubados. Então, eles têm um suporte todo ali para manter essa empresa capaz e ela manter ela sustentável, né? Porque não adianta você ter uma boa ideia, montar a empresa, acelerar e tudo, se ela não tiver maturidade para depois ir para o mercado. Enquanto ela não tem maturidade, ela tem que ficar incubada. E aí, outra coisa também que eu vi que é bem interessante, é uma outra empresa que agora ela agora tem uma empresa que pegou, como está todo mundo trabalhando em home office, aula pela internet, não sei o que, ela está alugando notebook para as pessoas. Então, é o tipo de coisa assim, boas ideias tem, mas a gente tem que ter a boa ideia, trabalhar essa boa ideia, mas ela tem que ir crescendo devagarzinho e ela tem que ter alguém que tenha mais conhecimento para poder ir ajudando quem está lá, ensinando o empreendedor a gerenciar aquilo, para quando ele sair da incubadora, ele não entrar na estatística do Sebrae de empresas que morreram. Né? Exatamente, excelente. Eu também observo dessa forma, professora Vitória, principalmente no final da sua fala, ou seja, a universidade deixou de ser um centro só de formação profissional, geração de conhecimento, agora ela tem que começar a fazer o seu papel de suporte à sociedade. Ou seja, a empresa júnior tem que se colocar de uma forma bem evidente, né, principalmente nessa fase de sobrevivência de empresas e consultoria, assessoria, e aí entra todas as áreas. Eu gostei de startups porque elas são generalistas, né? Ou seja, elas vão em qualquer área. Ou seja, a inteligência artificial permite que você utilize dados, informações e, em conjunto com profissionais de áreas quantitativas, aí, como matemática, estatística, matemática computacional, administração, contabilidade, economia, engenharias, ela permite que, com o auxílio de profissionais com conhecimento avançado, né, você leva essa startup de uma de abertura, faça com que ela sobreviva ali, tome a sua maturidade na incubadora de empresas, como você colocou. Poxa vida, eu acho que eu nunca vi algo tão importante como as incubadoras de empresas agora, porque nunca nós precisamos que os negócios passem por ali. Importante que o planejamento também tenha um auxílio profissional barato, um auxílio profissional que tem vontade realmente de ajudar, de dar suporte, porque entende a importância dessas empresas, seja ela startup, seja ela microempresa, seja um empreendedor individual. Nós temos vários alunos que saem da condição de quarto, quinto período para MEI. Quando você vai ver ele terminando, ele já é uma micro e pequena empresa. Quando você vai ver, já está muito mais distante do que nós pensamos, né? Ou seja, acho que é por aí.
agradeço a pergunta da professora Solange e deixo à vontade para vocês seguirem aí a pauta que vocês acharem mais importante. Assim, a gente descontrai, tem algumas perguntas também, que a gente pode ir falando sobre elas, que eu acho importante também. Eu até estava falando dessa ideia, eu acho que a Vitória ainda já tem um laboratório, que você está trabalhando com laboratório, né, o Vitória, dentro da universidade. Está com um projeto bacana aí, justamente nessa época de pandemia. E eu vejo o contrário também, algumas empresas que têm essa cooperação com a universidade. Eu vi o caso da Petrobras mesmo, que ela tem uma inovação que ela fez sobre uma conexão para a inovação, então ela montou uma iniciativa específica para as empresas, né? E aí busca as instituições de pesquisa científica e tecnológica para transformar artigos científicos em inovações implantadas. E para isso, o que eles dão? Eles dão um valor específico para isso, para eles otimizarem um valor de mais de 500 mil, podendo chegar a 1 milhão. É um tipo de proposta que eles colocam de empreendedores e contando com a assessoria da Petrobras. Então, existe esse outro canal, né, que eles querem, no processo de seleção, a busca de inovações na área deles, de robótica, de redução de carbono, de modelagem. Então, eles querem também fazer essa continuidade junto com as universidades, que eu acho bacana também essa conexão, né, dos dois. A Elsa falou do projeto que eu faço parte. Outra coisa importante é o seguinte, a gente pensar em redes colaborativas. Esse projeto que eu estou fazendo parte, a gente trabalha em rede. Então, são várias universidades ligadas em rede para desenvolver produtos que ajudem na Covid. Aí, o que acontece? Aí, o pequeno e o MEI, eles podem participar disso alocando um serviço para essa rede. Então, a base de IoT, que é a tecnologia da informação, ela é capaz de ligar todas, são 9 faculdades associadas e mais 6 conveniadas. Então, é no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Esse sentido de colaboração, de cooperação, ficou muito forte agora na pandemia. Então, as micro e pequenas empresas, elas têm que ter essa visão agora em diante de colaboração e cooperação, porque para elas ficarem mais fortes, elas sobreviverem no mercado. Então, isso eu acho que é um ensinamento que vai ficar dessa pandemia, que nós podemos trabalhar em rede, cooperando e colaborando uns com os outros. Tem uma observação, um dos nossos participantes aqui do chat, sobre algumas atividades que são mais difíceis de reinventar, já que a gente está falando sobre essa recriação, essa reinventar, que são as atividades físicas, né? Que fica um pouco mais difícil realmente, porque a maioria das atividades físicas, ela necessita de estar junto, né? E não esse distanciamento todo. Mas aí volta a questão do online, né? A gente vê que tem muita gente aí trabalhando online com isso, aulas online, orientações online, que é uma coisa que, gente, isso não vai acabar. Pode até diminuir, porque a presença, né, principalmente, por exemplo, a luta do jiu-jitsu, do jeito que eu gosto, né? É complicado se fazer porque é contato físico. Mas, nesse momento, uma estratégia que se tem de não se perder é exatamente essas lives, esses online, essas instruções online, essas orientações online, ao qual a gente está participando aí direto. Eu acredito que isso não vai acabar, pode até diminuir, mas acabar, onde a pessoa vai, olha, eu vou te dar uma aula hoje online, você faz onde você estiver, que aí pega um pouco daquilo que a Vitória falou. Eu acho que é uma das dicas que a gente está vendo, que está acontecendo e está dando certo, de alguma forma, né? O William Correia até coloca aí, é muito difícil para a gente que trabalha com esporte nessa época, em que distanciamento é necessário.
O pessoal está atingindo até via app, né? Ou seja, aulas online, para ver se sai dessa, a palavra zica, né? Se sai desse momento difícil, né? É complicado. Como você vai dar uma opinião para o pessoal do esporte, do contato aí, que tem academia de jiu-jitsu, karatê, tem o professor João aqui, que apesar de ser professor de contabilidade, é também um professor de karatê. Não tem jeito de ter contato. Vai voltar para casa, às vezes tem um tio, tem um parente que não pode ter tido contato com outras pessoas, que faz parte do grupo de risco. Então, muitas vezes, né, as pessoas não podem prestar o seu serviço porque leva, muitas vezes, para casa um risco, né? Ou seja, nesse momento, empreender é a única saída, né? Ou seja, às vezes não tem outra alternativa. É um ponto importante que deve ser destacado. Eu estou aqui com a pergunta do Luiz Gustavo perguntando como é que faz um plano de negócio. Falar é meio complicado, assim, de você explicar como faz um plano de negócio, mas eu vou tentar ser o mais concreto possível para você entender. Primeira coisa que você tem que fazer é entender do seu negócio, conhecer o seu negócio. Depois, saber aonde você está, para onde você quer ir. E aí você vai fazer um plano operacional, um plano financeiro e o plano de marketing. Depois disso, você vai pegar isso e vai fazer as análises dos indicadores de viabilidade e uma análise SWOT para ver o que você tem de ponto forte, de ponto fraco, de oportunidades e de ameaças e criar estratégias em cima disso. Então, assim, caso você tenha interesse, você pode me procurar e eu explico passo para você algo mais didático, porque explicar como faz um plano de negócio é complicado. Coisa é pesquisar, né? Pesquisar no mercado, pesquisar o público que você quer, pesquisar o que você quer abrir, pesquisar. O mercado que é a fonte, né, Vitória? Depois eu queria fazer uma colocação aí sobre... Nós não tocamos nisso, mas apesar de falar em algo, muitas vezes, que não favorece muito o empreendedorismo no Brasil, no final, já para o final da nossa live não seja tão bacana, vamos dizer assim, mas é importante observar o cenário em que o empreendedor, e que muitas vezes deixa, vamos dizer, coloca o empreendedor em um cenário negativo, de mais incerteza ainda, de mais risco ainda. Nós temos um legislativo hoje, por exemplo, vamos falar um pouco dos poderes, né? Nós temos um legislativo hoje totalmente sem pauta desenvolvimentista. Ou seja, discutindo fake news ao invés de discutir reforma tributária, reforma administrativa para minimizar vamos dizer assim, fazer um ajuste fiscal para incentivar ainda mais, né, as empresas, a indústria brasileira, as cadeias produtivas brasileiras, as micro e pequenas empresas, tirar o Estado do cangote, do empresário, do empreendedor, do gestor, que é quem segura esse país. Por que é ele quem segura o país? Porque é ele que gera emprego, é ele que gera renda. Sem ele não tem tributo, não tem consumo. Então, para ali, nós temos que dar um incentivo a mais para isso. Nós temos hoje um judiciário que é o tempo todo cutucando o legislativo, o executivo, ou seja, não respeita os outros poderes, ele é lento, é ineficiente, é megalomaníaco, ou seja, ao invés de dar o valor ao empreendedor, ao empresário, ele ainda afunda mais o empresário, afunda mais o empreendedor, não deixa que uma pauta de crescimento, de desenvolvimento ocorra. Nós temos o executivo também, que apesar de ter uma pauta muito interessante e econômica, mas também tem suas falhas de comunicação, que tem sua inabilidade política. Nós temos uma imprensa em estado de inanição, que não ajuda nada o empresariado, ou seja, por falta de dinheiro, ela é seletiva em notícias, e aí eu vou fazer aqui uma parte aqui, ou seja, ela chama o antifascista de fascista, chama o nazista, aquele que impunha a bandeira de Israel, chama de manifestação de família
antidemocrática, chama um vândalo de defesa de democracia, atrapalha setores importantíssimos para o Brasil, como o agronegócio. Será que aquele tempo todo ali que ela coloca uma imagem, uma filmagem ali de um garimpo na Amazônia de 20 anos, parecendo que ele foi aberto semana passada, ajuda em alguma coisa o setor de mineração, setor de metalurgia, de siderurgia? Será que ela não percebe que atrapalha isso? Será que ela não percebe que a hora que coloca uma queimada que foi uma queimada danosa, que foi feita por vândalos, por pessoas muitas vezes não ligadas ao agronegócio, ele atrapalha a agricultura, a pecuária brasileira, que é quem segurou a onda agora nesse momento de pandemia? Será que não chegou a hora de respeitar o empreendedor, de respeitar o empresário brasileiro, de respeitar o empreendedor individual? Se nós não começarmos a observar isso e pautar, e discutir, e debater a coisa, a realidade como ela é, vai ficar difícil. Esse globalismo ambiental aí vai chegar também, ele tem retorno, uma hora ele vai chegar também nas receitas dessas empresas de imprensa, dessas instituições aí ligadas à imprensa. Então é importante que ou o Brasil se une, ou nós evoluímos, saímos do discurso, do debate e evoluímos como nação, ou então vai ficar sempre o jogo do direita-esquerda, do centro, direita-esquerda, e nós vamos esquecer que existe uma pauta chamada Brasil. Nós não vamos ser uma nação grande se nós não respeitarmos nossos setores produtivos, se nós não respeitarmos o homem do campo, o setor de mineração, o setor de metalurgia, o varejo tradicional, o turismo e hotelaria. Atrapalha também o turismo na Amazônia, atrapalha a hotelaria na região amazônica, esse tipo de coisa. Será que passou da hora de a gente acordar para isso também? O empreendedor tem um cenário que seja positivo, e não um cenário negativo. Para ser um cenário positivo, não pode ser uma pauta de direita e esquerda, tem que ser uma pauta de nação, uma pauta produtiva, uma pauta que incentive a indústria. É só uma opinião, porque senão a gente saía dessa discussão sem tocar de quem mais atrapalha, que é o cenário político e institucional, que mais atrapalha o empreendedor no Brasil, disparadamente. Tem toda a razão, Adilon. E eu vejo a comunicação, né? A comunicação ela tá deturpada, que não tem, a gente não sabe em quem acreditar, a gente não tem a ideia da fonte segura de nada. Existe toda uma incerteza em cima disso também, do qual é a intenção dos poderes, dos órgãos, né? E a gente fica meio sem essa condição de se manifestar. Mas eu acho isso muito importante que você falou, essa união brasileira. Parar com essas discussões bobas e pensar em agir, né? A dinamização que está faltando, a ação que a gente precisa ter, porque vira igual você falou, fake news, é tudo quanto é coisa, e as pessoas ficam, sabe, com medo de tudo, angustiadas, não sabem quem... Falta até Deus no coração das pessoas. Então, o que a gente vê é essa falta de união para a gente conseguir melhorar, alavancar as coisas, e em todas as áreas, né? É aquela história, né? Você está dentro do avião e você está querendo derrubar o piloto, quer derrubar o que está do lado, quer atrapalhar tudo, ao invés de juntar, unir e fazer a coisa acontecer. Então, falta mesmo essas ações, essas atitudes, esse planejamento estratégico montado, específico, para a gente começar a viabilizar as coisas de forma positiva, e para o empreendedor também. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais um cenário de harmonia facilita as pessoas a crescer. Enquanto nós tivermos um cenário de desarmonia, é mais difícil, porque as pessoas, se você já tem pouco dinheiro e você não tem essa visão de que as coisas são harmônicas e todo mundo está encaminhando para um lado, para o mesmo lado, você vai deixar de investir, porque que você vai... o risco do dinheiro fica muito maior, né? Isso daí é um problema que nós temos. Então, nós não temos é como se aquela história do burrinho, né? Cada um puxando para um lado, em vez de juntar e buscar uma harmonia,
para gerar uma estabilidade, gerar um clima de confiança para as pessoas, até enquanto pessoas, se sentirem mais confortáveis. Então, aí eu acho que é uma coisa bem interessante que o Odilon falou, que precisa de união e não de divisão nesse momento que a gente está vivendo. Eu não sei que negociação vai ser feita, eu não sei como vai ser feito, mas se não tivermos nesses próximos aí 12 meses, o ideal seria nesses 6 meses, mas eu sei que não vai sair, e sei muito bem por quê, porque eu sou realista quanto a quem preside as duas casas, Congresso Nacional, e quem é responsável por colocar em pauta. Mas, ao invés dessa coisa midiática, nós precisamos emergentemente de reforma tributária, de verdade, de reforma administrativa. Tem que diminuir o tamanho desse Estado, sim. Nós estamos aí vendo, nós somos várias universidades, nós temos o papel de formação, geração de conhecimento, a maioria de nós estamos parados, nós sabemos que é devido à pandemia, mas nós não nos preparamos em momento algum, em todos esses anos, para educação online. Está de brincadeira, olha o quanto nós estamos atrasados. Chega a passar vergonha perto das instituições privadas. Eu tenho aqui, Faxidade, Unifam, Instituto Afonciano de Ensino Superior, onde nós trabalhamos, onde nós temos colegas trabalhando, ex-alunos, que hoje ministram aulas. Temos tantas instituições, Unemate no estado de Mato Grosso, onde eu iniciei minha carreira acadêmica, vários administradores aqui presentes na live, e nós sabemos que a maioria desses cidadãos tiveram dificuldade tremenda em abrir seus negócios. Para eles tocarem, para eles sobreviverem, a dificuldade é maior ainda, exatamente por essa carga que nós temos no legislação trabalhista, ficou mais claro ainda. É muito melhor nós termos um emprego do que um não emprego, o trabalho do que o não trabalho. Eu acho que eu estou batendo na mesa igual a professora Elsa bateu, porque eu gostei, porque a hora que ela bateu, ela foi firme nisso aí. Porque é nisso que nós temos que lutar, é para isso que nós temos que desenvolver esse tipo de discussão para chegar em algum lugar. Nós temos que fazer chegar em algum lugar. Eu acho que só chega em algum lugar se nós disseminarmos essas ideias, não é que vai ser uma ideia sempre concordante, mas mesmo que ela seja discordante, vamos dizer assim, que ela possa evoluir, no sentido de ajudar o empresariado brasileiro, de ajudar o empreendedor brasileiro. Nós estamos em 34º no ranking de empreendedorismo, e a culpa não é do empreendedor brasileiro, não. Ele está com vontade de abrir negócio. Muitos deles pegaram acertos trabalhistas e querem com aquela, entre aspas, a mixaria, que seja 1.000, 2, 5, 10 mil, abrir um novo negócio. Cai na informalidade, muitas vezes, exatamente em razão do ambiente econômico, do ambiente institucional que ele se envolve. Porque não tem condições de inovar, de criar, para ficar pagando tributo 4 meses para o governo, para ele fazer festa com dinheiro depois. Não dá. Para não saber para onde vai esse recurso. Então, fica aí a minha salva de palmas para o empreendedor brasileiro, para o trabalhador brasileiro, para os setores produtivos, para as cadeias produtivas, para o agronegócio que segurou as pontas nesses 3 meses. E vamos dar as mãos de verdade, gente. Vamos sair dessa 34ª posição, vamos lá para a 15ª, para a 10ª, que é nosso lugar. Vamos estar junto com as 10 maiores economias do mundo, já que nós somos uma delas. Por que a gente está em 34º? Porque não tem ambiente. Você demora 1 ano e meio para abrir a empresa aqui, 1 ano, 6 meses, 8 meses, enquanto eles abrem 1 semana. Nesses países, na maioria desses países, a gente fecha a empresa, abre outra. Aqui não. É mais difícil de fechar ainda do que de abrir. Demora 3 anos para você conseguir fechar. Um CGC aí, tá de brincadeira. Não existe isso mais. Desculpa aí o desabafo. Gente, o Frederico está perguntando se o poder público municipal e estadual tem papel crucial na retomada da economia. Eu acho que todos em todos os níveis, estadual, municipal e federal, nós temos que
que pensar que não é assim, o municipal tem de fazer o papel dele, da infraestrutura, cuidar para ter a condição mínima, o Estado também facilitar, igual o Odilon está falando, já que nós estamos num momento de rever as coisas, está na hora da gente rever essas políticas, né, públicas, para diminuir a burocracia, que a burocracia, para quem fez administração sabe que ela não era para complicar, e sim para facilitar as coisas. Então, a gente tem de sair da burocracia para a burocracia, e o municipal e estadual é um fator muito importante, sim. Aliás, todos, né? Diminuir um R, né? De burocracia, a gente passar por burocracia. Mas eu coloco também uma responsabilidade muito grande do cidadão, sabe? Que às vezes o cidadão, ele falta também pegar no tranco. A gente percebe aí que muita gente fala, mas o governo faz isso, a pessoa própria também, às vezes ela usufrui, quer dar um jeitinho nessa cultura brasileirinha, eu vou lá receber os 600, eu não preciso, eu não sou, mas eu vou tentar. Então, eu acho que parte pela primeira condição do cidadão, né? O cidadão que se respeita, que se dá respeito, que tem essa conscientização de que tem que ser uma corrente, todos precisam ajudar, né? Você faz sua parte, o governo faz a parte dele, o município, o Estado, porque, infelizmente, o que a gente vê é as pessoas olharem no umbigo, né? Agora, desabafando um pouco também, olhar no umbigo e esquecer do resto. Aquilo que o Odilon falou também, a questão do EAD, realmente, como que a gente não preparou? As universidades hoje estão remotas, não está EAD, como assim? Né? Em que condições a gente parou? Por que a gente parou nisso? A gente já sabia que esse sistema de informação, essa vida de informação, esse sistema, essa expansão online já veio há muito tempo. Se a gente pensar bem, houve um início já, se eu pegar lá na Segunda Guerra, se eu falar sobre o Bush, que falou sobre essa relação do conhecimento e de alguma ferramenta que pudesse ajudar, já vem aí essa condição do online, né? Das ferramentas online, e aí, mais tarde, veio o Drucker, em 1958, que já falou também sobre uma questão da sistematização, de existir um ciclo, de existir uma condição de rede já, para melhorar as informações, né? Essa melhoria das informações. Então, se pensar bem a era do conhecimento, que a gente fala que a gente está num conhecimento qualificado, um pouquinho mais da era da informação, a era da informação nunca parou, porque ela se expande. E o que ela vê? Informação com conhecimento. E isso também... Pode falar. Olha só o atraso que nossas federais estão em relação às privadas e algumas estaduais de estados potência, né? Por exemplo, está aqui um comentário da professora Solange, lá do IMC, lá da USP, São Carlos. O semestre remoto já está acabando, né? Está finalizando. Não é à toa que a USP é a melhor da América Latina. Está anos-luz na frente de nós, aí nas federais. Para nós está tudo legal, nós vamos receber o dinheiro todo dia 1º do nosso salário, é bom que todo mundo da live saiba também, mas que a maioria de nós não estamos fazendo o básico, que é o ensino. Extensão, pesquisa, isso aqui é extensão, lógico, pesquisa a gente faz também, mas nós somos contratados principalmente para ensino, para formação profissional, para geração de conhecimento. Essa é a razão de nós estarmos aqui, formarmos empreendedores, isso não tem como, né, Vitória? Porque, como você disse, é filosofia de vida, mas incentivar o empreendedorismo, sim. Mostrar o caminho, ensinar o que é um plano de negócio, do início ao fim, mostrar o quanto é importante cada real que você coloca em um negócio, ou seja, tem que ter uma demanda realmente viável, né? Ou seja, o seu produto tem que ter um custo que permita uma formação de preço que vai lhe tornar competitivo. O Márcio Eduardo, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, hoje voltou para a terra natal dele, lá no sul de Minas Gerais, né?
eu não lembro bem o nome da cidade agora, mas ele coloca lá, a legislação tributária nossa também é muito confusa, complexa, difícil, até mesmo o Estado não consegue entendê-la, mas consegue sempre impor isso sobre vamos dizer assim, a empresa, o administrador. Isso acaba criando um ambiente que leva adiante tudo que nós temos de pior, né? Tudo que nós não queremos, que é desemprego, que é queda de renda, que é queda de consumo. E aí, voltando no assunto do ensino remoto, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Olha tanto que é fácil. Tá aqui do lado, debatendo, não tem condições. Não, tem o celular você consegue, pode não conseguir no primeiro momento, mas é só insistir. Igual o empresário insiste em sobreviver, o empreendedor insiste em empreender, o estudante de federal também tem que aprender a utilizar recursos. Tem um celular para tudo, só não tem para estudar? Vai entender isso aí. Como é que me explica como é que faz? Porque nos conselhos superiores é impossível, hoje, pelo que eu percebo, é impossível colocar adiante o nosso ensino à distância. Mas eu eu passei na universidade para fazer um curso presencial. Pô, nós estamos numa situação totalmente diferente. O brasileiro, o empresário está pagando os professores para trabalhar, os técnicos administrativos, os técnicos de laboratório. Está todo mundo aqui para dispor o trabalho. Tudo bem, aquelas disciplinas, aqueles trabalhos que não tem como ser feito à distância, ok. Ou seja, busca outra alternativa, mas nós passamos da hora de voltar ao trabalho em termos de ensino. Extensão, vários de nós estamos fazendo, pesquisa nós estamos, mas nós somos ensino, educação, ensino. Ok? Eu não gosto de falar que é educação, gosto de falar que é ensino. Até porque a gente está pensando, eu penso, é a hora de você pensar nos nossos alunos, né? A gente pensa, aí eu penso lá no meu filho, na minha filha, se está tendo aula, se não está tendo, e dos nossos alunos, que acaba sendo um pouco de filho nosso também, né? E me preocupa demais, sabe? Eu falo, gente, faz alguma qualificação, busca fazer qualificações, eu mando alguns textos, eu mando alguns artigos, não para, porque o conhecimento é importante, vamos parar com essa ideia de querer diploma e buscar conhecimento, e buscar qualificação para poder melhorar lá o seu mercado de trabalho, para ter uma posição melhor no mercado de trabalho. Isso também me indigna muito, sabe? Porque eu penso, meu Deus, será que meus alunos estão parados? Não estão buscando conhecimento? É importante que eles também se conscientizem disso, porque o conhecimento é válido demais e a gente está deixando de ajudá-los também nessa condição, de orientá-los melhor. Eu fico muito preocupada com isso. Mas eu tenho até visto algumas ações, por exemplo, aqui tem a Liga de Gestão Econômica do curso de Engenharia de Produção aqui da Universidade Federal de Uberlândia, já me procuraram, já dei 3 aulas. Já dei uma para eles. Já dei uma aula para a faculdade na semana passada, ou seja, 3 aulas em menos de 5 dias. Então, pessoal de gestão econômica aí, obrigado pela participação também da Liga, ou seja, não vocês procuram conhecimento, é importante, né, esse tipo de atividade. Aí eu queria só responder essa pergunta do Marcos Ferreira aqui, uma das últimas aí, não sei como que está o horário, mas agradecer o pessoal, são 69 pessoas ainda conosco aí, até essa hora, né? E o Marcos Ferreira de Magalhães pergunta o seguinte, depois fala de que faculdade você é, Marcos, para a gente dar um alô aí. Ele está junto com a gente, a administração. Ele, o Anderson, o professor Marcos, UFG. O doutor... Diante do cenário social, econômico e político em que o mundo está vivenciando, uma das preocupações que temos é que enfrentar a guerra da nova ordem internacional, onde envolve questão de produção, distribuição e mercados. E uma das questões é enfrentar a produção de alimentos. O Brasil não seria um grande produtor de alimentos para os grandes mercados do mundo? Sim, né? Ou seja, tirando os Estados Unidos aí da América, o maior produtor de alimentos do mundo é o Brasil. E aí eu chamo a atenção, sabe quantos mercados nós abrimos só durante a pandemia? Isso é que tem que ser divulgado. Foram mais de 20 mercados abertos, mercados internacionais abertos durante a pandemia. Parabéns para a ministra da Agricultura. O que está sendo feito e bem feito tem que ser falado, tem que ser divulgado. Muito pouca gente sabe disso. E não é qualquer mercadinho, não.
tem tigres asiáticos aí no meio, tem países populosos aí no meio, tem mercado muito bom. Nós vamos pagar caro por isso também, pode ter certeza. Tá? A carne bovina já está aumentando o preço, de novo, e parabéns aí, vamos seguir em frente. Eu acho que o Brasil tem que lutar contra esse globalismo ambiental. O Brasil só tem 8% da sua área produtiva para agricultura e pecuária, enquanto os Estados Unidos é o maior, mas tem mais de 18% de área de agricultura e pecuária. Então, se o Brasil fosse para 12%, provavelmente já ultrapassaria até os Estados Unidos em produção de alimentos. Mas não, vamos cercar, vamos atrapalhar. É assim que funciona, né? Igual ele colocou aqui, a nova ordem mundial. O pessoal brinca muito com, na verdade, nova ordem econômica internacional, né? Ou seja, não tem jeito de tirar a China do jogo. A China atrapalhou muito a maioria dos países com essa pandemia, tá? Não tem jeito de fugir dessa fala. Continua a ser um mercado importante, mas em mercado nenhum deve se ajoelhar à China. Eles não vão comprar mais 1 tonelada de soja nossa por nós falarmos bem ou mal deles. Chineses compram soja, carne bovina, milho de outros países, metais, se o preço for mais interessante para eles. E se eles puderem vender bastante para nós, e um tanto de bugiganga, por sinal, junto. Né? Ou seja, eles vendem muito produto de baixa qualidade, diferente de nós que vendemos só produto de alta qualidade para eles. Apesar de ser commodities, a maioria, né, são commodities, a maioria são produtos de primeira linha. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, negociar, não é um tweet de senador, de presidente que atrapalha negócio com a China, não. Não vamos cair nessa. Enquanto a bolsa da China com a pandemia caiu um dígito, né, ou seja, 3%, 4%, 8%, as bolsas mundiais caíram 20%, 30%, 35%, 40%, todas as outras 2 dígitos. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e assim por diante. Então, tem que ficar de olho, não vamos baixar a guarda e vamos continuar negociando com todo mundo, sem viés ideológico mesmo. Tem que abrir mais mercados. Para o empreendedor, até para o microempresário, é importante verificar isso. Tá? Tem mercado de agroalimentos para os micro e pequenos também exportarem. Tá? É isso aí. Eu também, parece que tem uma pergunta sobre as bibliografias, né? Alguém perguntou sobre alguns livros. Tem algumas bibliografias empresariais, empreendedoras, né? Mais informais, mas são bem boas, umas literaturas bem bacanas, que é o Pai Rico e o Pai Pobre, tem o Mensageiro Milionário, do Brandon, tem aquele Trabalhe 4 horas por semana, do Ferris, né? E tem Geração de Valor 3, que é daquele Flávio Augusto, o dono daquela escola de inglês, Wise Up, né? Wise Up, eu acho. Wise Up. Foi isso. E tem o Marketing 4.0, o Marketing 3.0 do Philip Kotler. São algumas bibliografias bacanas que a gente utiliza até no ensino. Tem uma que eu uso muito delas, que é O Segredo de Luísa, que eu gosto demais, do Dolabella, porque fala uma história um pouco romântica, mas mostra exatamente quais são os passos do plano de negócio. Aquela aluna, acho que foi a aluna, né, Vitória, que perguntou sobre o plano de negócio, o aluno, que é bem bacana. Eu uso muito ele, o empreendedorismo do Dornelas também, 2 que eu utilizo bem assim, para esse ensino. O Segredo de Luísa mostra exatamente os passos da pesquisa inteirinha até o planejamento final. Então, acho que é bem fácil, bacana de conhecer e de aprender até o plano de negócio. Né? Ô, professor Dilon, tem uma pergunta do professor Anderson. Na crise econômica de 2008, que envolveu problemas no mercado imobiliário americano, e afetou também diversos países, a causa foi inadimplência provocada pelos altos juros do mercado. Isso criou uma bolha de oferta de imóveis e baixa demanda. Nesse mesmo contexto, não seria o caso das micro e pequenas empresas de seguir a estratégia de algumas empresas norte-americanas de reduzir a carga horária de trabalho a metade para dobrar a oferta de emprego? Em tese, a receita circulante seria a mesma?
Na minha opinião, seria uma excelente alternativa, só não sei se cabe o aspecto legal nisso. Você envolveu legislação trabalhista para você diminuir a carga horária, diminuir os salários, tudo isso envolve negociações aí, uma burocracia trabalhista que impede totalmente que as empresas brasileiras tomassem decisões tão acertadas como essa que o professor colocou. Seria excelente. É isso que faz com que os Estados Unidos, apesar de, nas primeiras semanas, saírem com 2,5 milhões de emprego por semana de queda, né, de taxa de desemprego, aumento de 2,5 milhões de pessoas por semana durante o primeiro mês lá, né, chegando, acho que a mais de 30 milhões de desempregados lá, se não me engano, saiu de uma situação de pleno emprego, ou seja, praticamente não tinha ninguém desempregado na força de trabalho, né, na população economicamente ativa, isso sem contar a quantidade de estrangeiros que tem, não legais, que também atuam na força de trabalho, para uma situação de aumento da taxa de desemprego, num ano eleitoral. Mas, independente disso, teve uma ajuda de 1 trilhão, que foi para onde? 1 trilhão de dólares, que foi exatamente para o mercado produtivo, ou seja, para a indústria. E isso segurou muito emprego e vai gerar muito emprego. Enquanto isso, o Brasil gastou 1 trilhão de reais, quase todo ele aonde? Direcionado para o setor público. Aí está a diferença. Um não vai gerar nada de retorno, o outro vai gerar muito retorno. Por quê? Porque vai gerar tributo, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar consumo, vai fazer com que a roda da economia se recupere mais rápido. Não dava mais. Veja bem, só o que eles colocaram na economia deles dava quase o nosso PIB do ano passado. Quase o nosso PIB do ano passado. Se nós contarmos que esses dias o dólar foi a 5,90, 6, nosso PIB foi de 7 trilhões e alguma coisa de reais, se não me engano. Veja só, você colocar tudo que você tem na economia como a do Brasil, com uma das 10 maiores, que daria aí provavelmente o PIB do estado da Califórnia, do estado do Texas ou do estado de Nova York, que seriam os 3 principais estados americanos em termos de PIB. Então, eu acho que a recuperação deles vai ser muito mais rápida e quem dera a gente tivesse uma legislação um pouco mais leve para o empreendedor, para o empresário brasileiro ter essa negociação com o trabalhador e nós saímos mais rápido dessa crise. É isso que eu fico de colocação. É a união, né? Mais uma vez, né, Odilon? Isso aí. Em prol de um só foco, a melhoria do Brasil, né, de forma geral. Assim. Então, pode falar. Está pedindo para avisar para as pessoas preencherem o formulário, quem quer pegar o certificado de horas. Gente, eu acho que nós estamos no final, encerrando, né? Queremos agradecer infinitamente todos que estão aqui com a gente, esses 68 pessoas que permaneceram até agora. Foi uma experiência muito gratificante, ótimo encontrar esses 2 meus colegas, encontrar saudade, né, que a gente fica com vontade de ver, mas a gente não pode, a gente fica rever meus ex-alunos, reverem pessoas da família, agradecer todo mundo que participou aqui, e, sim, é um aprendizado. Nós estamos sendo empreendedores pessoais, porque eu vou ser bem sincera, eu estava bem ansiosa para ver como é que a coisa ia acontecer, porque é minha primeira live. Você falou aqui no salão de beleza hoje, se arrumar, né? Não pode. Lógico que eu não fui no salão, não, mas o Odilon falou que ia lá para o salão cortar o cabelo, imagina, a gente pelo menos passar perfume. Ô, Vitória, deixa eu só dar uma dicasinha que eu acho importante, essa questão de passar a crise para uma oportunidade. Hoje, nessa crise, o que é? Na empresa você vê melhor o problema, você consegue ver exatamente onde está o problema, você vê o que você vende menos, o que você vende mais.
Outra coisa, querendo ou não, concorrência é menor, né? E crise, gente, são cíclicas, né? Ela não tem uma constância, ela vai mudar. Então, eu falo sempre para os meus alunos assim, que é uma montanha-russa, ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo. Então, crise vai passar, tudo vai passar também. Nós vamos ter outras formas de lidar com isso, com novas oportunidades, vai criar condições de melhorias também dentro dessa crise. E outra coisa é que crise também gera demanda, que é o que a gente vê de várias dicas, muitas coisas que as pessoas aprenderam a fazer online, que é esse delivery todo, e o que a gente está vivendo, esse mundo delivery que está sendo, é o auge. E a gente vê que abriu muitas portas também para essa área. Graças a Deus, tem gente trabalhando com outras inovações, com outras coisas que surgiram de acordo com a crise. Então, o que eu deixo é que vamos persistir, os microempreendedores, as pessoas que vão empreender, busca as oportunidades, olha, isso aqui é uma crise, mas eu posso fazer isso, mudar. É importante essa persistência, a empatia que se tem, o que o cliente quer, essa condição do que ele está precisando nesse momento. Então, transformar essa crise em oportunidade. É a hora que a gente tem para fazer isso, né? Então, são dicas que eu dou para a galera aí que vai empreender hoje. Eu gostaria de, nesse final, também agradecer a todos os participantes conosco até o final dessa live aí, alguns colegas aí, né, de trabalho, colegas que a gente já trabalhou em outras faculdades que tiveram aí, Vitória, Elsa, vários de vocês conhecem vários aí também, né? Professor Marcelo da Faxicidade, que foi aluno nosso, inclusive, lá, que hoje é professor na Faxicidade, professor Tiago, professor João, professora Kelly, professora Simone, do Instituto Afonciano, os 3 primeiros que eu falei aqui da UFO, né? Professor Valtuir Machado, que foi colega nosso aí na Unifam, teve também. Sim, professora Selma, que acho que inclusive estudou comigo no mestrado em agronegócio. Eu acho que a professora Selma é do Instituto ou da UFG, não sei. A professora Marciala parece que deu uma dica aqui falando sobre que há deixa eu ler aqui que eu perdi aqui, que há uma oportunidade aí para negociar essa questão dos trabalhadores aí, não sei onde é que está, mas, enfim... Depois eu vou dar uma olhada aqui e tentar responder também. Eu acho mas assim, a professora Solange da USP também, que, poxa, fez essa presença aí, fez perguntas importantes sobre startups, Solange Rezende, então, todo esse pessoal, ex-alunos das faculdades que nós trabalhamos aí no passado, né? Vários administradores, contadores estiveram aí, Jones Clay mesmo foi um dos que estiveram aí conosco, ex-alunos da Unifam, da FACMais, da Instituto Afonciano de Ensino Superior, então, muita gente com a gente, além dos alunos da UFG, do campus Samambaia e também lá de Goiás Velho, né, do campus de Goiás Velho, Regional Goiás. Isso. Pessoal aqui do campus de Tuiutaba, da UFO, muito obrigado aí pela presença de todos, valeu demais a discussão, o debate, foi muito produtivo, e participar com vocês foi muito bacana, gostei muito demorei um pouquinho a responder, porque à noite a gente dá muita moral para a família aquele dia, né, professor Elcio, mas deu tudo certo, e nós estamos aqui finalizando essa live, foi muito legal, muito bom revê-las, e espero em outras oportunidades a gente ter outros debates sobre outros temas que são do nosso conhecimento. A gente pode fazer, e a galera também pode pedir, quem sabe a gente já planeja uma nova live aí, que eu acho que é bem interessante. Se vocês tiverem alguma sugestão e nós pudermos atender, nós agradecemos. A Irene falou que a MP 927 e 936, flexibilização, você falou, depois o Odilon responde. Então, gente, muito obrigada, boa noite, cuidem-se, né? E quando a gente puder se encontrar, vai ser um melhor abraço de todos. Vai ser um abraço da saudade. Preenche o relatório, hein? Não se esquecer de preencher o relatório para o certificado.
Pronto, Paulo? Quem? Paulo vai dar a finalização, hein, Paulo? É o Paulo. Um abraço aí a todos. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Não, era só para falar para o pessoal preencher o formulário mesmo. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Beijo. Um abraço. Tchau.